Olá, amiguinhos! Vamos estudar a aula 20. A nossa aula 20 só vai complicar mais ainda as coisas. Infelizmente, ou felizmente, você está já num nível bastante avançado de estudo do Excel e agora é hora de colocar a cabeça para queimar, não é? Então, vou ensinar hoje uma função e relativamente simples quando se fala de função condicional, uma função condicional que leva em consideração 4 possíveis situações para trazer uma mensagem numa célula. Vamos lá. A minha intenção é classificar o saldo do meu caixa em 4 categorias: ótimo, bom, regular ou ruim. De forma que eu tenha um alerta, depois utilizando a função contar, em quantos meses eu estive com o caixa num nível ótimo, num nível bom, num nível regular ou num nível ruim. É uma maneira de avaliar a saúde financeira do meu negócio ou da minha renda familiar, enfim, da situação que eu estou financeiramente. Muito bem, como é que funciona essa fórmula? Vou explicá-la. Primeiro, você abre a fórmula com a condição se igual se. Se por acaso em E18, ou seja, na célula onde consta o saldo final do mês de janeiro, se você encontrar um valor maior ou igual a 300, coloque a palavra ótimo, ok? Que foi o caso aqui, ele até respondeu ótimo. Mas, na hipótese de não encontrar isso, vamos para uma segunda condição. Então, se por acaso o saldo de janeiro, que está em E18, for maior ou igual a 200, então diga que é bom, ok? Em não satisfazendo nem a primeira condição e nem a segunda, vamos a uma terceira condição. Tudo bem, se o saldo de janeiro, então, não é tão bom assim, mas é maior do que zero, me diga que é regular. E não obedecendo nenhuma das 3 condições anteriores, coloque como ruim. Note que, como eu disse em lição anterior, toda vez que a resposta queira ser um alfanumérico, deve ser colocado entre aspas, ok? Vamos recapitular? Se eu tiver um saldo de 300 em janeiro, coloque a palavra ótimo. Veja que a estrutura da condicional C é separada por pontos e vírgula, ponto e vírgula, tá vendo? Muito bem, uma vez esgotada a condição número 1, ponto e vírgula, faço uma abertura de C novamente e vamos ver se é maior ou igual a 200. Ponto e vírgula, bom, entre aspas. Não satisfazendo essa condição também, ponto e vírgula. Se então o saldo de janeiro, que está em E18, for maior ou igual a zero, ponto e vírgula, traga a mensagem regular. E finalmente, não tendo nenhuma dessas condições satisfeitas, ponto e vírgula, então traga como ruim. Note também a abertura de parênteses necessária. Eu abro um parênteses para começar a condicional. Antes de encerrar a condicional, eu abro um segundo parênteses, porque eu quero a segunda condição satisfeita. Ainda assim, não satisfeita a segunda condição, eu abro mais um parêntese para tentar a terceira condição. E, obviamente, como eu abri 1, 2, 3 parênteses, necessariamente eu vou ter que encerrar essa fórmula com 3 parênteses fechados, ok? Então, é assim que ficou a minha fórmula. E a resposta para janeiro foi ótimo. Quando eu copiei essa fórmula para o lado, ele passou a analisar F18, que é o saldo de fevereiro, respeitando também as mesmas variáveis, e ele encontrou um valor de 135, que segundo as nossas regras, não é nem de 300, nem de 200, e respeita a terceira condição, que é maior que zero, trouxe a palavra regular. Já em março, analisou o G18, que está o saldo de março, e ele encontrou um saldo negativo. Não respeitou nenhuma das 3 primeiras condições e trouxe o saldo como ruim. Muito bem, depois de analisado o ano inteiro, colocado a fórmula para o ano inteiro, eu fiz um resumo da situação. Vá lá e conte neste range, ou seja, nesta área inteira onde eu coloquei as fórmulas, quantos meses respeitam
a condição que está em H24, que está aqui. Ou seja, quantos meses aparece a palavra ótimo? Encontrou 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em dezembro. Quantas vezes encontrou a palavra bom? Uma vez aqui em julho e mais nenhuma vez. Quantas vezes a palavra regular? 1, 2, 3. 3 vezes a palavra regular. E ruim? 1, 2, mais nenhuma vez apareceu o saldo vermelho, ou seja, em negativo. Somei para ver se batia com 12 meses e aí está fechada a minha situação. Na metade dos meses do ano eu estive com a situação ótima. Bom, mais um mês, regular em 3 e ruim em 2. Quer dizer, eu passei 5 meses numa situação entre regular e ruim. Preciso cuidar do meu dinheiro melhor, não é? Muito bem, e olha que interessante, se eu mudar uma única variável de um desses valores, por exemplo, suponha que eu tenha passado a receber R$ 450 nesses 3 meses. Notem como vai mudar esse range, essa resposta, 6, 1, 3, 2. Vamos lá, coloca 450, já houve mudança, teve um mês que foi para 7. Já não tenho nenhum evento ruim, que os saldos que estavam ruins passaram a ser regulares. Mais um 450. Ainda tenho 2 situações regulares, mas eu já tenho 9 situações em ótimo. Vamos colocar mais um mês com 450. Que maravilha, já não tenho mais nenhuma situação nem regular e nem ruim. Todos os meus meses são ou bons ou ótimos. Que beleza se isso fosse verdade, não é? Muito bem, cuide das suas contas, analisem bem, crie condições como essas para analisar os resultados, para que você tenha a certeza que está no caminho certo. Não só em aprender Excel, mas cuidar das suas finanças pessoais. Um abraço, pessoal, e até a próxima.